Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões, a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direitos reais e hoje a gente vai falar sobre aquisição de bens móveis. Nós saímos de aquisição de bens imóveis, finalizamos o uso capião, as espécies, modalidades, requisitos de uso capião e agora a gente vai falar como é que eu posso adquirir propriedade imóvel e não imóvel, tá bom? Sem perder tempo, bora dividir a tela. Bora lá. A tela já está dividida. Nosso tema de hoje é a aquisição de bens móveis. Muito bem, pois bem. A primeira modalidade de aquisição, aqui eu estou falando de aquisição originária de bens móveis. Como é que eu posso adquirir um bem móvel? Qual é a diferença de um bem móvel ou imóvel? Um bem imóvel é aquele que o seu deslocamento acaba alterando a propriedade da coisa. Já um bem móvel, você pode deslocá-lo sem alterar sua substância, sem alterar sua propriedade. Então, um celular, uma caneta, uma agenda é um bem móvel, porque o seu deslocamento não altera a substância. Pois bem, qual é a primeira modalidade de aquisição de bem móvel? É o usucapião. Usucapião. Bora lá. Usucapião. No usucapião, você já sabe que nós temos, no que se refere a bens imóveis, nós temos modalidades. Para bens móveis, nós não temos a quantidade de modalidades de espécies que nós temos nos bens imóveis. Nós temos duas modalidades. Nós temos a modalidade de usucapião ordinário, que está previsto ali, o Código Civil já está aberto, no artigo 1260, mas a gente só vai ler posteriormente do Código Civil. E nós temos a modalidade de usucapião extraordinário. Você já sabe, só retomando, que o usucapião extraordinário tem menos requisitos de bens imóveis. E o prazo é de 15 anos para que o sujeito possa adquirir a propriedade do bem. No usucapião ordinário de bens imóveis, o prazo é de 10 anos. Nós temos exceções, situações em que esse prazo pode diminuir. No que se refere a bens móveis, os prazos são diferentes dos bens imóveis, então isso é muito importante. Eu estou trabalhando primeiro com ordinário porque eu estou seguindo a sequência exata do Código Civil. No Código Civil, o uso capião de bens móveis extraordinário está previsto ali no artigo 1261 do Código Civil. E, Ricardo, quais são os requisitos para que eu possa adquirir a propriedade de um bem móvel em função do decurso de tempo? Nós temos alguns requisitos. O primeiro dele é posse. O próprio legislador ele fala que aquele que se coloque enquanto possuidor de coisa móvel, ou seja, ele tome enquanto sua, ele vai adquirir a propriedade, ele pode, na verdade, adquirir a propriedade daquele bem imóvel. Além da posse, ou dos poderes atrelados à posse, está lá previsto no artigo 1260 que essa posse deve ser contínua, ou seja, deve fluir e deve ser também incontestável. Perfeito? Significa dizer que no lapso de tempo que a gente vai abordar daqui a pouco, ninguém veio contestar a propriedade ou a posse daquele patrimônio móvel. Perfeito? Pois bem, além disso, o tempo, que eu acho que é importante, é o prazo de 3 anos. Então, em 3 anos, com posse contínua e incontestável, e últimos 2 requisitos, deve existir um justo título e o negócio jurídico deve ser formalizado também por boa-fé. O que é boa-fé? É aquele dever de honestidade, lealdade e retidão que permeiam as relações jurídicas. Então, perceba, vamos trabalhar com um exemplo. Digamos que o indivíduo ele tenha formalizado um contrato precário de compra e venda de um automóvel, mas um automóvel que acabou não sendo regularizado do Detran, enfim. Aquele sujeito ele possui um justo título, ele tem um recibo de compra e venda. Ele não sabia que aquele automóvel não pertencia a outro indivíduo ou que aquele automóvel não poderia, naquela situação específica, seja porque for, ser negociado.
Se aquele indivíduo está na posse, ele toma enquanto seu aquele veículo automotor, continuamente, no prazo de 3 anos, ninguém contestou, esse sujeito preenche todos os requisitos, ele pode adquirir, por prescrição aquisitiva, que é isso que é uso capião, ele pode adquirir a propriedade daquele bem móvel. Aqui cabe uma observação, porque estes requisitos são cumulativos. Isso daqui é muito importante. Significa dizer que na falta de um requisito, você não fala de uso capião ordinário. Perfeito? A gente vai ver daqui a pouco o Código Civil. Mas bora tratar do uso capião extraordinário. E aqui vale, eu vou botar aqui letra A, porque esse material vai ficar com você. Letra B. E olha que coisa interessante. A mesma lógica que nós temos para uso capião de bens imóveis também vale para bens móveis. Como assim, Ricardo? Perceba. Você sabe que o prazo máximo, que é uso capião extraordinário, 15 anos, você tem menos requisitos. Quando você vai para o uso capião, por exemplo, especial ou uso capião ordinário, você tem a existência de mais requisitos. Então, essa lógica também permanece. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que estes requisitos para o uso capião extraordinário também permanecem. O sujeito tem que tomar enquanto o seu bem imóvel. Essa posse deve ser contínua e incontestável. Só que o prazo já não é de 3 anos. O prazo é de 5 anos. Olha que coisa interessante. 5 anos por quê? Porque você não tem, eu vou botar isso em caixa alta, não há a necessidade de justo título e boa-fé. Olha que coisa interessante. Não há necessidade da existência nem de justo título, nem de boa-fé. Por quê? Se a posse for durante 5 anos, contínua e incontestável, esse indivíduo ele vai adquirir a propriedade daquele bem móvel. Aqui também, embora nós tenhamos menos requisitos, é importante a gente falar que o indivíduo precisa preencher, sim, estes requisitos. Então, imagine a situação que o indivíduo sabe que o celular não é dele. Ele pega aquele celular para ele. Ele sabe, tem noção, agiu de má fé. Mas não importa, ele não tem justo título. O celular ficou com ele durante 6 anos. Ele estava usando enquanto seu, de maneira contínua. O proprietário em nenhum momento contestou. Significa dizer que aquela propriedade de bem imóvel pode ser adquirida por uso capião extraordinário. Perfeito? Nós podemos pensar na situação de um sujeito que pega um livro na biblioteca. Nós podemos pensar em várias situações em que o sujeito pode adquirir por uso capião extraordinário. Perfeito? Essa é a primeira modalidade de aquisição de propriedade móvel. Qual é a segunda espécie? Vamos botar isso aqui em caixa alta. A segunda espécie que nós vamos trabalhar hoje é a ocupação. E olha que coisa, deixa eu tirar aqui de caixa alta. E o que é ocupação? É um indivíduo que toma posse. O legislador ainda fala de senhorear. O sujeito que se assenhora de coisa móvel, a gente tem que botar isso aqui, tá? De coisa móvel, agora olha que coisa, sem dono. Sem dono, tá? E é importante a gente falar também que, vou botar até em observação, para que eu trabalhe com exemplos, observação, que essa ocupação não é defesa em lei. Antes de eu falar da observação, vamos só pensar o seguinte. Digamos que o indivíduo, ele está passando pela rua e está vendo, dentro de um lixo, uma televisão quebrada, ou é comum em alguns países você encontrar geladeiras. Você está vendo a coisa não pertence a ninguém, a coisa não tem dono. Então, se não tem dono, esse sujeito ele pode adquirir aquela propriedade de bem móvel. Imagine um indivíduo que, chupando um picolé, após finalizar o seu picolé, ele pega o palito e joga no chão. Aquele palito
ele pode ser adquirido, alguém pode tomar a propriedade por ocupação, porque aquela coisa, naquele momento, não possui dono. Perceba que eu coloquei sem dono em caixa alta, porque a gente precisa fazer aqui algumas observações. A primeira observação é que sem dono é diferente de abandonado. Sem dono significa que o indivíduo simplesmente não quer mais. Significa dizer que não tem, que ninguém é possuidor daquela coisa. Que aquela coisa, na verdade, perdoe, não possui propriedade. Por quê? Porque a coisa abandonada, nós temos regras específicas que nós vamos falar daqui a pouco. Perfeito? Então, só para que a gente não se confunda dos nossos próximos, dos nossos conceitos e nos conceitos trabalhados até então. Uma coisa sem dono não se confunde com uma coisa abandonada. Perfeito? Uma coisa sem dono é uma coisa que nunca teve propriedade. Porque na coisa abandonada, nós temos outras regras. Eu acabei me confundindo, me permita só botar essa observação em um dos conceitos que eu dei na nossa aula de hoje. Mas tendo feito essa primeira observação, cabe uma segunda observação. Nós temos um ditado popular que fala que achado não é roubado. Isso é verdade? A resposta para isso é não. Por quê? Porque a coisa perdida, isso é muito importante, não pode ser ocupada. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque eu vou ler o Código Civil. O artigo 1233 fala exatamente sobre isso do Código Civil. O sujeito que achar um bem móvel, ele é obrigado a restituir ao seu dono. A gente vai para o código daqui a pouquinho. Mas é importante você saber que coisa perdida não pode ser ocupada. A ocupação só se refere a coisas sem dono. Que aí você pode englobar também as coisas abandonadas, tá? Embora, conceitualmente, coisa sem dono e coisa abandonada, conceitualmente são diferentes, mas tanto abandonado como sem dono podem ser ocupados. Perfeito? Exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Bora para o Código Civil? Porque eu acabei não lendo e não colacionando aqui para vocês o artigo 1260, o Código Civil já está aberto. Venha comigo. Artigo 1260. Olha que coisa legal. Eu vou colocar logo os dois aqui, porque eu vou falar da ocupação daqui a pouco. Olha que coisa legal. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestável durante 3 anos, uso capião ordinário, com justo título e boa-fé. Então, perceba que os requisitos são cumulativos. Adquire a propriedade do bem móvel. Agora, a outra modalidade de uso capião é extraordinária. Artigo 1261 do Código Civil, bora recortar isso daqui, porque no seu código deve estar muito bonitinho. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independente de título ou boa-fé. Então, é importante a gente pensar que os requisitos também são cumulativos, mas agora, no prazo de 5 anos, você não precisa nem de justo título, nem de boa-fé. Você pode adquirir por uso capião. Na ocupação, bora ver a ocupação? Porque nós temos aqui, na sequência, depois de ter explicado, o artigo 1263 fala aqui da ocupação. Agora, só aqui. Vamos lá. Artigo 1263. Olha a terminologia utilizada pelo Código, por isso que Ricardo botou assenhorear. Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Ricardo, como assim defesa por lei? Entenda. Você já entendeu o que é ocupação, perfeito? A coisa está sem dono, está abandonada. O indivíduo simplesmente adquire a propriedade. Ninguém quer, o sujeito pode. Agora, olha que coisa interessante. Essa ocupação não pode ser defesa em lei. Como assim, Ricardo? Não pode ser proibida em lei. Então, perceba, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Proibida em lei. Bens públicos não podem ser passíveis, por exemplo, de penhora, de uso capião. Nós já trabalhamos com isso. Será que eu posso adquirir por
uso capião, por ocupação, bem público? A resposta para isso é não, porque nós temos um impedimento presente na própria lei. É defesa em lei essa forma de aquisição. Então, se não for proibida em lei, é possível a ocupação de coisa sem dono ou abandonada. Então, coloque isso. É possível assenhorear de coisa móvel sem dono, bora completar o nosso conceito, desde que não proibido em lei. Não é legal isso? Em lei. Agora, se eu estou falando de ocupação, o próximo tópico que eu acho que a gente deve falar é sobre descoberta. Porque o indivíduo pode descobrir algo, e aí a gente já engloba também a ocupação. Bora falar aqui de três, que na verdade é uma observação, descoberta. Na descoberta, nós vamos trabalhar com o artigo 1233, tá? A gente vai voltar um pouquinho, a 1237 do Código Civil, e a gente vai falar de situações em que o sujeito acha alguma coisa, tá? A gente não vai falar de tesouro ainda. Tesouro está em outro lugar. Mas bora falar de descoberta. Vamos pegar aqui o artigo 1233 a 1237. 1233, deixa eu ver se eu estou correto. E eu estou. Da descoberta. 1233 a 1237. A gente já está acabando, fique tranquilo. A coisa vai dar certo. Bora lá. Vamos ler. Artigo 1233. Quem quer que ache coisa alheia perdida, a coisa está perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então, aqui agora, a gente volta para o que nós já trabalhamos. Achado não é roubado. Isso não é verdade. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico veda isso. Se você achou, você é obrigado a restituir ao seu dono ou ao seu legítimo possuidor. Ou a quem tem a propriedade, ou quem detém a sua posse. Perfeito? Aí talvez você me pergunte, e se eu não souber quem é? Olha o que é que fala o parágrafo único. Não conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo. Então você deve procurar ainda assim. Perfeito? E se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Então, bora pensar na situação. Eu estou passando e encontro um celular. Posso ocupar? Resposta para isso é não. Porque, muito provavelmente, aquele celular tem dono. A coisa não está perdida. A coisa não possui dono. Não é uma coisa sem dono. Então, o que é que eu vou fazer? Se a coisa foi perdida, o indivíduo tem que procurar o seu possuidor. Mas eu não sei quem é o proprietário. Então, você vai na autoridade competente. Eu posso ir na autoridade policial, entregar na delegacia de polícia, por exemplo, o celular, e aí, se a autoridade policial vai ou não dar destinação adequada para o proprietário, aí é uma outra história. Mas eu preciso entregar e procurar. Não nessa ordem, né? Eu preciso procurar e depois entregar à autoridade competente. Aí fala ali o artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada, olha que coisa interessante. Porque geralmente me perguntam, eu já me deparei com situações desse sentido. Será que o indivíduo, bora botar essa observação. Será que se eu devolver a coisa que foi achada, eu preciso ser indenizado? Será que eu preciso? E o legislador pensou nessa situação. Então, nós temos um mínimo que deve ser indenizado ao sujeito que achou a coisa e devolveu ao seu dono, a seu legítimo possuidor ou proprietário. Bora ver? Artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá um direito, então percebam, é direito da parte. De quanto, Ricardo? O legislador colocou um mínimo, não inferior a 5% do seu valor. Então, olha que coisa interessante. Significa dizer sim. As partes, anote isso, podem convencionar. Entenda, as partes podem entrar em acordo em relação a isso. Mas você tem um mínimo, que é de 5% do valor do bem. Perfeito? Bora dar continuidade? E a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação, transporte da coisa, se o dono não preferir aboná-la. Então, perceba, imagine que o sujeito achou e foi até Salvador, saiu de Brumado e foi para Salvador para poder entregar o celular ao indivíduo. Ele gastou com transporte, ele pode ter tido outros gastos, então estes gastos, além do valor de 5%, também são obrigados a serem indenizados, mas é lógico que as partes podem
convencionar de maneira diversa. Isso daqui é só o mínimo, perfeito? Olha que coisa interessante, fala aqui também ainda de indenização no parágrafo único. A gente já está acabando a aula. Na determinação do montante da recompensa, considera-se o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono. Olha que coisa interessante. Até o esforço deve ser indenizado. As possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Então, é subjetivo o quanto deve ser indenizado, porque o esforço também é monetizado. É muito legal. O legislador aqui teve sensibilidade para poder falar sobre indenização. É sobre isso que nós estamos falando. O artigo 1235 fala que o descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. Olha que coisa interessante, o sujeito achou. Mas digamos que eu achei o celular e eu comecei a jogar para cima. Eu sabia que o celular não era meu e eu comecei a praticar atos intencionais, atos dolosos. O dolo, ele é responsabilizado. Então, olha que coisa interessante. O descobridor pode sim ser responsabilizado pela coisa achada se agiu com dolo. Perfeito? Ah, mas o sujeito agiu com culpa. A gente não está falando de culpa aqui. Nós estamos falando só de intenção, estamos falando só de dolo, tá? Apesar de que a doutrina aqui que trabalha de maneira diversa, tá? Mas estamos trabalhando dentro de uma ótica legalista mesmo, e o código só responsabiliza o dolo do descobridor. Então, bote essa observação. E o descobridor responde por dolo. Perfeito? Vamos lá, seguindo a nossa sequência. 1236, a gente já está acabando a aula. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais, se o seu valor os comportar. Porque é lógico, digamos que o sujeito tenha achado um pedacinho de madeira, não é meu, deve ter um possuidor, eu entrego à autoridade policial. Para você movimentar a máquina administrativa, talvez não, certamente você vai gastar mais do que você buscar e procurar o legítimo possuidor e o proprietário desse pedaço de madeira. Então, é lógico que deve comportar o seu valor. O sujeito achou um caminhão, poxa, aí é diferente. O sujeito achou uma barra de ouro, aí é diferente. Você pode formalizar editais, buscar meios de informação, buscar imprensa. Geralmente você formula essa publicização por televisão, por blogs, por jornais. É possível formalizar, utilizar de rede social para você buscar. As autoridades competentes podem utilizar disso, tá bom? Agora, olha que coisa interessante, porque depois dessa minha fala, o artigo 1237 já fala na sequência em relação a prazo e se não achar. Olha que coisa interessante para a gente finalizar a descoberta, tá? 1237. Decorridos 60 dias, entenda, estamos aqui diante de um prazo decadencial, da divulgação da notícia da imprensa ou edital, não se apresentando quem comprove a propriedade, será esta vendida em asta pública, então vai ser vendida em leilão, e deduzido o preço das despesas e recompensa do descobridor. Então, ainda assim, o descobridor, se a autoridade não achar, o descobridor também será recompensado. Pertencerá o remanescente ao município em cuja circunscrição os deparou o objeto perdido. Perfeito? Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira parte da nossa aula de aquisição de bens móveis. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Desejar para você um fortíssimo abraço. Deus te abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.